aí falando do meu lugar, de dentro do sistema de justiça, eu queria dizer que eu também entendo, Bia, essa obra como fundamental para a formação de juízes e juízas, promotores e promotoras, defensores públicos, advogados e advogadas, estudantes de direito, porque a Bia, para quem não conhece, é antropóloga, mas para mim ela tem alma de jurista. Ela ama o direito, ou pelo menos deveria amar, porque ela percorre como ninguém a temática da violência contra a mulher no mundo das leis, da doutrina, da jurisprudência. Então, não é por outro motivo que a obra traz uma ampla discussão sobre as categorias e classificações jurídicas para a disseminação de material íntimo na internet, as que são existentes, que eram existentes, e as que eram faltantes e foram criadas, e aprofunda uma questão que eu acho que o professor Jair de Souza Ramos denominou muito bem no prefácio, da antropologia da moral, né, que também diz muito respeito para nós do direito, de como nós aplicamos ou não aplicamos a lei. Então, a obra também aprofunda nisso, sobre como, diz ele, os objetos digitais que operam como extensão moral das pessoas nele retratadas e o porquê o uso negativo das imagens é parte de um juízo moral sobre as mulheres, né? Então, isso tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a aplicação da lei, isso sem falar, claro, com o interessantíssimo caminho que a Bia deixa aberto nessa obra para o aprofundamento das questões relacionadas ao consentimento, que é um ponto crucial também para o direito. Então, eu queria reforçar aqui a importância dessa obra para estudantes de direito e integrantes do sistema de justiça, das mais diversas instituições, que nem sempre estão familiarizados com o que a Bia denomina como batalha da sexualidade, né, no espaço virtual, onde se atribuem significados, valores, lugares a indivíduos associados a comportamentos ideais, né, criados ao longo de séculos aí, de patriarcado, sobre feminilidade e masculinidade. E é interessante também entender, a partir da obra da Bia, os esforços de especialistas, juristas, parlamentares, ativistas, em busca por mecanismos que possam prevenir e punir esse tipo de prática danosa, porque isso diz muito sobre esse movimento que a gente está agora, por exemplo, que busca respostas de proteção penal eficiente, respostas da justiça, buscando a criminalização de comportamentos até pouquíssimo tempo atrás, não elevados a essa categoria ou esse status de violência, né? É o movimento que a gente viu com o crime da importunação sexual, o movimento que a gente viu mais recentemente com o crime de perseguição, o stalking, e agora, recentemente, ontem, com o crime de violência psicológica. Então, muito interessante, porque a Bia já antecipa no seu livro esses aspectos dessa busca e dessa relação ali de necessidade, né, de clamor, dessa eclosão social por clamor de respostas mais adequadas e das novas categorias de violência criadas a partir do maior amadurecimento também da sociedade, da evolução desse estágio da nossa sociedade que já percebe determinados comportamentos como violência, né? Nesse ponto, aliás, eu achei muito interessante acompanhar exatamente essa evolução e o desenvolvimento dos crimes praticados envolvendo celulares, quando a Bia diz que no começo da pesquisa de campo dela do mestrado, 2012, 2013, aparecem os primeiros crimes envolvendo celulares, que são as subtrações de celulares, né, os controles de senha, e aí depois isso evolui para, então, os relatos de acesso indevido a conversas privadas, para depois só a partir de 2014 a 2019, essa pesquisa mais recente, é que o tema de nudes vai ganhar visibilidade. O livro traz esse percurso, né, da maneira como a disseminação de material não consentido na internet foi sendo apresentado, foi sendo nomeado, disputado nos últimos anos. E aí, nesse percurso legislativo, todas as dificuldades, né? Por exemplo, de nomear, como Elo já colocou, a expressão pornô de vingança e a sua inadequação, a questão dos agressores nem sempre estarem motivados por vingança, de que essas fotos nem sempre são criações consideradas pornografia,
de como a palavra vingança é inadequada e traz pressuposto negativo, moral sobre o sujeito, né, de remeter a uma punição por algo errado feito, de pornografia associado a algo obsceno, explícito, ou que se presta à fruição de terceiros, né? E quando a Bia entrevista as suas interlocutoras, elas vão dizer que nudes para elas não são materiais considerados pornográficos, né? Mas sim materiais produzidos numa situação de paquera, dentro de uma relação de afeto, que não se prestava à excitação de terceiros, né? Outro aspecto que eu acho interessante chamar a atenção também, principalmente para aplicadores da lei, está no delicado nexo que a Bia traduz da melhor forma que eu já vi alguém fazer entre nudez, erotismo e intimidade, né? E o que ela trata de rigor moralizante do julgamento da intimidade, que é tornada visível, né? E essa associação entre sexualidade, vergonha, pudor, segredo, e daí porque as mulheres expostas é que vão ser as condenadas por não ter mantido essa sexualidade em segredo, né? Essa necessidade imposta pela nossa sociedade, que ainda conserva essa expectativa de recato sexual para as mulheres, né? De mulheres que não mantiveram a aparência pública de recato, de decoro, e daí todo o ataque à reputação que advém disso. Então, acho que essa relação tão delicada e difícil é muito, muito bem construída nessa obra. E os avanços, evidentemente, legislativos, a ideia de que sem crime não há violência, né? Isso também diz muito sobre esse movimento que nós estamos, e os processos legislativos compreendidos também como força produtora dos padrões e comportamentos que são desejáveis, e tudo isso com colocações que nos instigam. Acho a Bia muito perspicaz, por exemplo, quando ela faz uma observação que me fez pensar, e que faz a gente pensar, quando ela, por exemplo, diz que os projetos de leis, e foram vários, entre 2013 e 2016, salvo engano, apresentados com essa temática, foram todos apresentados, ou na sua grande, imensa maioria, foram apresentados por homens, né? E de como, no contexto da nossa sociedade, isso indica uma noção moral, paternalista sobre a sexualidade feminina, né? Então, o tempo todo, o leitor é instigado também a refletir sobre esses aspectos. E, obviamente, ela trata de uma maneira muito, muito clara, objetiva, e que nem sempre é fácil, né? Porque a gente tem, no mundo jurídico, aquela tendência do juridiquês, das expressões de difícil compreensão, chatas de leitura, e a Bia fala com uma linguagem muito agradável sobre toda a contribuição aí do pacote, né, legislativo de 2018, e aí a gente tem, então, a inserção do termo da violência à intimidade, da violação da intimidade na Lei Maria da Penha, a criação do crime novo do 216B, de registro não autorizado de conteúdo com cena de sexo, nudez, de caráter íntimo, privado, e a lei que ficou conhecida como Lei da Importunação Sexual, mas que acabou trazendo essa grande contribuição do 218C, do crime de disseminação de conteúdo íntimo na internet, né? O livro traz ainda uma excelente, eu queria destacar isso, porque nem sempre é fácil a gente encontrar definições claras e tão cirúrgicas sobre a categoria violência. Acho que a Bia foi muito feliz quando explorou, quando aprofundou as dimensões aí, a compreensão do que é violência, e isso é muito importante para a gente diferenciar o que é crime e o que é violência, entender que nem toda violência será tipificada, ganhará status jurídico na lei penal de crime. Então, a Bia ajuda o leitor a entender que nem tudo que é considerado violento, abjeto, imoral, antiético numa sociedade vai receber esse status, né? O direito penal é sempre a última rácio de controle social numa sociedade, quando já falharam todas as outras estratégias de controle social, para entender que o direito penal é também reflexo
do nosso tempo histórico, é reflexo da nossa sociedade, um raio-x da sociedade, né? Reproduz também a nossa carência de valores éticos, morais, uma sociedade que precisa de mais direito penal, e que determinadas práticas merecem ameaça de sanção, é uma sociedade que tem baixa carga de valores éticos, morais. Então, a gente hoje, para exemplificar, precisar de uma lei que diga que ejacular numa mulher que está a caminho do trabalho, ou que você não pode discriminar alguém em razão da cor da pele, ou que não se pode divulgar uma imagem de nudez sem consentimento daquela pessoa na internet, que dizer que isso é crime. Isso diz muito sobre nós, sociedade, em que estágio nós estamos da nossa evolução, digamos assim, da humanidade, né, em termos de respeito aos direitos humanos. Isso é triste e difícil, às vezes, de compreender em razão do discurso, também de combate ao punitivismo, e acho que a Bia traz aí uma bagagem muito importante para a gente entender esse movimento. O contexto hoje mais comum é exatamente esse colocado pela Bia, muito no seu livro, dos relacionamentos que terminam, o material é obtido de forma consentida, mas depois divulgado contra a vontade da vítima no término da relação, né? Evidentemente, além dessas práticas, nós também temos os casos de cyberbullying, enfim, de comentários depreciativos na internet, com a divulgação, muitas vezes, de material íntimo, mas acho que a reflexão fundamental aí que o livro traz é sobre como não é o comportamento da mulher que deveria estar em primeiro plano, né? E ela jamais poderia ser julgada pelo exercício da sua sexualidade, mas sim quem compartilha o material. Essa é a atitude, essa é a conduta que não deveria ser aceita socialmente, né? Então, o livro nos presenteia com profundas reflexões sobre tudo isso, de como nós estamos numa sociedade que realmente está nós vivemos entre o limite do incentivo à exposição, né, desde muito cedo, de meninas muito novas, mas uma exposição que também destrói vidas, e também toda a questão dos discursos moralizantes, aí, do perigo dos discursos moralizantes em torno desse tema, e de como as causas sociais desse crime estão relacionadas às expectativas da nossa sociedade tão patriarcal, das expectativas ainda de recato social e sexual por parte das mulheres, criadas aí ao longo de séculos de dominação masculina. Então, acho que o livro é muito amplo, profundo, mas com uma linguagem muito acessível, e a minha intenção aqui, Bia, além, obviamente, de parabenizar, de te agradecer por essa caminhada conjunta, porque foi um prazer e um aprendizado para mim, de recomendar fortemente esse livro para os meus colegas, minhas colegas, integrantes do sistema de justiça, estudantes de direito, porque ele traz valiosíssimas contribuições dessa antropóloga que é praticamente uma jurista, que é você.